Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, então, à nossa 11ª aula de Catecismo, e nós estamos falando hoje a respeito da inspiração e a verdade da Sagrada Escritura. Então, vamos ler atentamente os números 105 até 108 do nosso Catecismo da Igreja Católica. Em primeira coisa, uma visão geral, para a gente entender que nós estamos aqui lidando com um material mais ou menos explosivo. Essa coisa parece bastante tranquila, como ela é apresentada pelo catecismo. O catecismo não é polêmico, né? Ele coloca aí, Deus é o autor da Sagrada Escritura. Aí você vai dar de ombros e dizer, e daí? Qual é a novidade? Depois, Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Os livros inspirados ensinam a verdade. São 3 coisas, né? Deus é o autor, Deus inspirou os agiógrafos. Agiógrafo é a palavra técnica para aquele homem que escreveu os livros sagrados. Agios quer dizer santo, né? Agiógrafo, grafia é escrever. Então, ele escreveu os livros santos. Então, Deus é o verdadeiro autor, ele inspirou os agiógrafos e os livros sagrados não contêm nenhum erro. Você que é católico chega e diz, tudo bem, e qual é a novidade? Precisava nem gastar tempo com isso. O problema é que durante o século XVIII, XIX, se começou a contestar essa realidade. Desde Immanuel Kant para cá, a inspiração das Sagradas Escrituras foram questionadas. E isso atingiu o seu auge no final do século XIX, a tal ponto que o Papa São Pio X, no início do século XX, teve que escrever a sua famosa encíclica Pascendi, né? Onde ele então condenava os erros do modernismo, a Pascendi Dominici Gregis. Antes da Pascendi, houve um decreto do Santo Ofício, também debaixo do reinado de São Pio X, chamado Lamentabili. E esse decreto Lamentabili, ele põe uma série de erros que estavam sendo propagados por esses modernistas, especialmente Loisy e Companhia Limitada. Muito bem. Gostaria então de comentar alguns trechos desse decreto. O decreto ele é uma série de erros, ou seja, o que você encontra lá, a frase que você encontra lá, é uma opinião que está sendo condenada pela Santa Sé. Ou seja, você tem que crer o oposto daquilo, entendeu? Então, cuidado com certos documentos que as pessoas leem aquilo. Meu Deus, a Santa Sé está dizendo isso? Não, não está dizendo isso, está condenando isso, é diferente, né? Então, para quem tem o Denzinger em casa, eu vou ler a partir do número 3409, né? É o decreto Lamentabili do Santo Ofício. Então, Lamentabili número 9 diz o seguinte: eis aí a opinião condenada. Demonstram demasiada ingenuidade ou ignorância os que creem que Deus é verdadeiramente o autor da Sagrada Escritura. Ou seja, se você acha que Deus é o autor da Sagrada Escritura, conforme, aliás, está aqui no Catecismo, no número 105, você é um burrinho, né? Você é ignorante, coitado, você precisa estudar mais. Se você estudasse, você não dizia bobagem, né? Por quê? Porque, na verdade, Deus não é autor. O autor foram os caras lá que compilaram, fizeram a Bíblia, né? Então, isso aqui está sendo condenado. Ou seja, nós católicos cremos realmente que Deus é o autor. E não é por ignorância, é por fé, né? Fé naquilo que é a verdade. O número 10 da Lamentabili diz assim:
A inspiração dos livros do Antigo Testamento consiste em que os escritores israelitas ensinaram as doutrinas religiosas sob um peculiar aspecto pouco conhecido ou desconhecido dos pagãos. O que ele está dizendo? Que o Antigo Testamento é inspirado por Deus? Inspiração quer dizer o seguinte: os caras tiveram umas sacadas geniais, entendeu? Os pagãos não tinham pensado a coisa desse jeito. Eles vieram lá e, cara, olha aí, vamos pensar assim. Então, os israelitas ensinaram as doutrinas religiosas sob um peculiar aspecto, ou seja, uma sacada genial, entendeu? Um jeito assim que ninguém tinha pensado antes. Isso é inspiração, no sentido humano da palavra inspiração. Tive uma ideia, eureka, entendeu? Então isso seria a inspiração do Antigo Testamento. Eles explicaram a Bíblia de um jeito que os pagãos ainda não tinham pensado. Então, as verdades religiosas que tinham sido pensadas humanamente pelos filósofos pagãos foram complementadas pelas verdades religiosas que estavam no Antigo Testamento, porque o pessoal do Antigo Testamento ensinaram, tem uma nuance ali, tem um aspecto, né, original. Então, deve-se não a uma intervenção de Deus, mas a uma originalidade humana, uma criatividade humana. Isso, evidentemente, está condenado. 11. A inspiração divina não se estende a toda a Escritura, a tal ponto que preserve de todo erro todas e cada uma de suas partes. Então, aqui já está atingindo a questão da inerrância da Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia foi inspirada por Deus, mas tem coisas inspiradas ali dentro. Mas não é que tudo seja inspirado, né? Você vai ter que pegar a Bíblia e começar a selecionar. Isso foi inspirado, isso não foi. Isso foi inspirado, isso não foi. Isso é condenado. Ou seja, a Bíblia inteira é inspirada por Deus. 12. Se o exegeta quer dedicar-se com proveito aos estudos bíblicos, exegeta é a pessoa que estuda a Bíblia, né? Deve, antes de tudo, pôr de lado toda ideia preconcebida a respeito da origem sobrenatural da Sagrada Escritura e não interpretá-la de outro modo que os outros documentos humanos. Então, se você quiser ser um verdadeiro exegeta, né, dizem os modernistas, você tem que pegar a Bíblia e ler a Bíblia como quem lê um livro de Heródoto, entendeu? Um manuscrito antigo. Basta, você usa somente essas normas gerais da ciência. Esquece essas ideias preconcebidas de que a Bíblia tem origem sobrenatural. Isso, evidentemente, é condenado. O exegeta, se ele vai interpretar a Bíblia, ele deve considerar que ela foi inspirada por Deus e que, portanto, não é um texto sobre o qual ele tem poder, mas que ele deve aceitar aquela verdade que está lá. Número 13. Foram os próprios evangelistas e os cristãos da segunda e terceira geração que redigiram artificiosamente as parábolas evangélicas, justificando, deste modo, os diminutos frutos da pregação de Cristo no meio dos judeus. Então, assim, são profecias post-eventum, não é? Então você vai lá, Jesus veio, pregou o Evangelho, não aconteceu a conversão dos judeus, e então, na segunda ou terceira geração, quando os apóstolos já tinham morrido, não tinha mais nada a ver com a história, se inventou uma justificativa de por que é que a pregação do Evangelho fracassou entre os judeus. Isso, evidentemente, é condenado. E assim por diante, né? As outras afirmações que estão aqui, todas são esse tipo de opiniões em que se põe em dúvida, né, a sobrenaturalidade das Sagradas Escrituras. Bom, o que é que nós devemos então crer, uma vez que nós temos ali uma lista de erros? O que nós devemos crer? O Catecismo coloca de forma bastante positiva, usando o texto da Dei Verbum.
Nós já vimos que a Dei Verbum é uma constituição do Concílio Vaticano II, que é, digamos assim, um dos principais documentos, riquíssima, extraordinária. Nem todos os documentos do Vaticano II estão no mesmo nível, né? Mas a Dei Verbum e a Lumen Gentium, digamos assim, são os dois documentos assim que realmente nos falam o coração. Então vou ler para vocês. Trata-se do Catecismo, mas na verdade é uma citação da Dei Verbum número 11. Ele diz assim: as coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob a inspiração do Espírito Santo. Então a primeira coisa, a atribuição à pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vejam, em teologia a gente diz o seguinte, que quem que faz as coisas? Deus Trindade. Agora, se nós formos olhar a personalidade, né, de cada uma das três pessoas, nós podemos, por apropriação, dizer que algumas coisas são próprias de cada pessoa. Por exemplo, quem criou o universo? Deus, a Santíssima Trindade. Mas por apropriação, parece que a obra da criação é mais adequada a Deus Pai. Não que o Filho e o Espírito Santo não tenham participado da criação. Mas a gente, por apropriação, diz, não, mas o Pai, ele é Pai, é aquele que é o gerador, então, já que ele gera o Filho, parece que é mais adequado para a personalidade do Pai atribuir Criador. Quem que redimiu o mundo? Quem que é o Salvador do mundo? Bom, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é o Salvador do mundo. Mas se nós formos olhar nas personalidades e na obra, né, na economia salvífica, a gente vê que a pessoa do Filho talvez seja aquela que tem as características maiores de Redentor na sua manifestação econômica. Então, nós podemos, por apropriação, dizer que o Filho é o Redentor, embora o Pai e o Espírito Santo também sejam redentores. E quem que é o santificador? O santificador é o Espírito Santo. Né? Por quê? O Pai também é santificador, o Filho também é santificador, mas por apropriação nós atribuímos ao Espírito Santo. A mesma coisa que a inspiração das Sagradas Escrituras. Por apropriação a gente diz que o Espírito Santo, né, é quem inspirou. Mas isso é apropriação. Né? Foi Deus quem inspirou. Não sei se deu para entender esse conceito de apropriação. Quer dizer que é algo que em si é de Deus enquanto tal. Mas a gente apropria para uma pessoa, porque nas características daquela pessoa, aquilo lá é mais adequado. Então, o Espírito Santo é aquele que inspirou as Sagradas Escrituras. Inclusive, no credo nós dizemos assim, qui locutus est per profetas. Ou seja, foi o Espírito Santo quem falou pelos profetas. Ele que falou pelos profetas. Por quê? Por apropriação. Continua o texto. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor. E nessa sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Então, Deus é o autor da Bíblia. Ao contrário do que achava Loisy e companhia limitada, né? A Dei Verbum coloca claramente isso. Mas então qual foi a função do agiógrafo? O agiógrafo, ele foi assim. Então a gente vê aquelas figuras, como por exemplo tem uns quadros de Caravaggio e outros pintores, né, em que, por exemplo, o evangelista está lá escrevendo o Evangelho e o Espírito Santo tem uma pombinha pousada no ombro do evangelista. E o Espírito Santo está ali com o biquinho dele sussurrando no ouvido do evangelista, como se o evangelista fosse somente o secretário, ou seja, o estenógrafo, né? Aquele que está lá só recebendo um ditado, como se Deus estivesse ditando. Não. Quando nós dizemos que Deus é o verdadeiro autor da Bíblia, esta verdade, ela coexiste, entendeu? Com o fato de que o agiógrafo também é autor. Tá? O agiógrafo também tem a sua contribuição.
Então, vejam o que diz o Catecismo no número 106. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Diz a Dei Verbum: na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem, como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Então, a coisa coexiste, ou seja, quando, vamos supor, São Marcos escreveu o evangelho dele, ele escreveu com o estilo dele. De tal forma que eu posso comparar o grego de São Marcos com o grego de São Lucas. E eu vejo que o vocabulário é diferente, eu vejo que a formação gramatical é diferente, assim, não formação gramatical, o estilo, né? Estilisticamente, um escreve melhor, outro escreve, né, num grego um pouco quebrado. A gente vê que São Marcos é mais sensível para a psicologia de Jesus. São Lucas parece olhar mais a coisa pelo lado da Virgem Maria. São Mateus pelo lado de São José, especialmente nos evangelhos da infância. Cada um tem suas características, cada um é verdadeiro autor humano. Agora, como é que pode coexistir o fato de São Marcos ser autor do evangelho dele e a gente dizer que Deus é o autor do evangelho de São Marcos? É que, explica Dei Verbum, Deus inspirou São Marcos. Então, São Marcos usou suas faculdades, a sua inteligência, a sua vontade, né? Se São Marcos não sabia gramática, ele errou, né, na formulação gramatical, ele usou o vocabulário que ele tinha, ele usou os conhecimentos que ele tinha. Mas Deus, usando essas faculdades de São Marcos, fez com que São Marcos escrevesse aquilo que ele queria e somente o que ele queria. Não é? Ou seja, São Marcos não era um boneco na mão de Deus. Mas São Marcos foi inspirado por Deus para escrever o que Deus quis. De tal forma que Deus evitou erros e inspirou as verdades. Então, o que nós temos aqui é uma questão de relacionamento, não é, entre graça e natureza. Não é? É interessante isso. Só para fazer uma analogia, não é a mesma coisa, mas fazer uma analogia. Quando eu amo um pobre, não é? Na verdade, quem está amando é Deus. Eu estou usando as minhas faculdades, mas a graça de Deus está sustentando essa minha virtude, ela está lá. Então, assim, também a questão da inspiração. Por analogia, não é a mesma coisa, tem muitas diferenças, mas para você entender que existe um relacionamento entre graça e natureza. 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, diz a Dei Verbum, já que tudo que os autores inspirados ou agiógrafos, eis aí o termo específico, afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo e deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus em vista de nossa salvação. Que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignado nas Sagradas Escrituras. Então não tem esse negócio. Uma vez eu me lembro que eu estava num debate com um teólogo e eu falando, não, mas os padres e bispos são ordenados porque nós vemos na carta de São Paulo a Timóteo que São Paulo fala da imposição das mãos, já se vê claramente o sacramento da ordenação, é o apóstolo que ordenou São Timóteo, etc. Então, o sacramento da ordem. Aí o teólogo chegou e disse assim, mas pera lá, a carta de Timóteo não foi escrita por São Paulo. Eu disse, e daí? Qual é o problema? O que interessa é que ela foi escrita por Deus. Entende? Ou seja, é canônico. É um escrito canônico.
Porque a gente fica nessa coisa aí, não, temos que descobrir o que é que o Jesus histórico disse. Gente, não é a nossa fé não é baseada num estudo humano, entende? Onde eu tenho um cientista, um arqueólogo, um paleógrafo que vai descobrir ali, sei lá em que manuscritos, exegetas, cientistas, que vão descobrir o que é que o Jesus histórico disse, e quando eu, através da arte científica, chegar àquela certeza, eu digo, agora sim eu acredito. Não! Nós cremos na fé da igreja. A igreja nos dá as Sagradas Escrituras e diz, está aqui, a Escritura é essa, e você vai ler assim, do jeito que a igreja lê. Pronto, está resolvido. Você diz, amém, entra na igreja e começa a ler a Bíblia. Mas se você não tem fé e não entrou na igreja, nem abra a Bíblia, meu irmão. Porque vai ser difícil você saber interpretá-la. Não é? Você precisa ser inspirado pelo próprio Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras. Existe aqui alguma coisa que nós cremos que é divino, não é uma questão de esforço humano somente científico, não, existe uma inspiração divina. Então os escritos são esses. Todavia, 108, a fé cristã não é uma religião do livro. Isso também é importante, né? Os nossos irmãozinhos protestantes têm que aprender isso. Nós não somos a religião de um livro. A palavra escrita o cristianismo não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Então, a palavra de Deus para nós é uma pessoa, chama-se Jesus, não é um livro. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito à compreensão das Escrituras, como ele fez para os discípulos de Emaús. Então, Deus inspira, isso aqui é importante, Deus inspirou São Marcos quando ele escreveu. Nós cremos nisso. Mas Deus inspira também a igreja quando lê São Marcos, senão não adianta. Entende? Para você calar uma palavra, tem dois jeitos. Você tampar a boca de quem está falando, ou então você tampar o ouvido de quem está ouvindo. Então, o Espírito Santo tem que agir nos dois terminais da comunicação. É essa a dificuldade dos protestantes. Eles creem na inspiração da Bíblia, mas depois, meu irmãozinho, você está aí, ao Deus dará, te vira nego. Mas eles creem que o Espírito Santo ilumina a leitura individual de cada um. Sim, mas ou o Espírito Santo é esquizofrênico, porque inspira um pastor uma coisa e outro pastor outro, ou a inspiração não está em todo mundo. Está entendendo? É evidente que o Espírito Santo não pode ser esquizofrênico. Ele não pode inspirar, ser o mesmo Espírito Santo que inspira coisas tão diferentes, contraditórias. Então, ou o Espírito Santo inspira a Igreja de Cristo, ou então estão perdidos. Então, é isso que nós católicos cremos, né? Nós cremos na Igreja. A dificuldade dos protestantes está na fé eclesiológica. Eles não têm fé na Igreja, né? Nós, católicos, cremos que a Igreja também é objeto de fé. E um objeto de fé onde nós humildemente aceitamos que homens pecadores, frágeis, né, são usados por Deus como instrumento. Os protestantes também creem nisso, mas não creem o suficiente. Eles creem que Deus inspirou o homem pecador e frágil chamado Marcos para escrever a Bíblia. Mas por que é que eles não creem que Deus pega um homem pecador e frágil chamado Papa e inspira? Né? Ou seja, Deus mudou a mão dele, ele inspirou só até certo ponto, depois ele disse, vamos fechar a torneira, agora vocês se virem. Não. Né? Para que haja, para que se persevere ao longo do tempo a palavra de Deus, Jesus Cristo precisa estar presente ao longo da história. É por isso que nós católicos cremos que a Igreja ela é uma continuação do mistério da encarnação. A Igreja é o corpo de Cristo, como diz São Paulo. Então nós somos a continuação disso.
Infelizmente, temos nossos pecados pessoais, mas a igreja, ela é assistida por Deus. A igreja no seu conjunto, especialmente no seu santo magistério. Mais ou menos essa é a ideia e é aquilo que eu queria colocar nessa aula para vocês hoje. Então, que Deus abençoe você. Nos vemos na semana que vem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.